O bicho é feio? É. Porque muita gente não fala, muita gente nem conhece, mas o bicho é feio, tá? Mas vem com calma, o coração, é o nome feião, a estagflação, né? A gente já vê que tem estagnação com inflação, mas tem uma outra coisinha a mais, né? E eu vou detonar com ela aqui com vocês pra gente realmente aprender. Se vier, se já tá aí, vai depender, vamos ver se já tá aí, se tá vindo, se vai chegar, se já chegou, como lidar com ela e como botar grana na conta para investidor e também o que a teoria, né? O que a experiência nos traz aí para ver como controlar. Por exemplo, eu também vou falar, quero falar, se eu não me esquecer, do Paul Volcker, né? O cara que quebrou o Brasil, mas ele era norte-americano. Como assim? Se eu não me esquecer, me lembrem aí no comentário se eu me esquecer, mas eu pretendo não me esquecer. Então vamos lá. Hoje é uma tese, pessoal, diferente das outras, que normalmente eu trago uma tese fundamentalista, uma análise técnica, intermercados, aquela coisa toda. Hoje é uma tese que eu vou falar sobre macroeconomia, trazendo números macroeconômicos, como PIB, inflação e desemprego. Não se preocupem que eu fiz tabelinha para você, tá uma coisinha, dá o like aí que tá uma teteia hoje as coisinhas, tá? Lembrando que uma tese, a gente reúne dados, projeta, vê o que, interpreta os dados, projeta e pode dar bom ou pode dar ruim, certo? Então vem comigo que vamos lá. Pessoal, estagflação, né? Estagflação, né? O que é? É 3 em 1. Ai, Marco, como assim 3 em 1? Por isso que o bicho é feio, tá? Porque olha só, a gente tem essa dinâmica, uma alta dos preços, uma queda na atividade econômica e uma alta no desemprego. Marco, por que? Já, né, tem os apressadinhos. Por que tu já botou sublinhado em negrito? Porque eu vou falar sobre a alta do desemprego, tá? Por quê? A teoria que eu acabei de falar para vocês, Marco, que teoria, viu? Você já é um macroeconomista, um macroanalista, tranquilo com a gente emitindo do jeito que emitindo de ser aqui. Porque tem que estar uma alta dos preços, inflação está subindo, tem que estar uma queda no PIB, queda na atividade do produto interno bruto, o país tem que estar produzindo menos. Uma alta do desemprego. Porém, contudo, a gente vai ver que na história, né, como dizem meus amigos cariocas, inclusive meu sobrinho é gaúcho, mas foi pequeno para lá e fala carioca agora, né? Então, olha só, na história, nem sempre existe alta desemprego. E a gente vai ver, tá? Então, o que Marco, me explica aí de uma maneira mais simples aquele teu resumão. Olha só, o que vem comigo aqui? Qualquer semelhança com a realidade é mera, não sei como é que fazem, né? Mas olha só, dificuldade de acesso à matéria-prima. O que isso acontece? Isso aqui é básico, ó. Vem comigo. Dá o like, porque hoje a gente tá demais. Olha só, a dificuldade de acessar matéria-prima causar um probleminha na indústria, né? Ela não ter como produzir. Olha só, se tem um problema na indústria, o que acontece? Ela vai começar a demitir. Porque não consegue produzir, tem gente ociosa, né? Aquela coisa toda vai demitir. O que o desemprego faz? O desemprego acarreta numa redução de poder de compra das pessoas, porque as pessoas não têm mais renda. Com o poder de compra das pessoas prejudicados, entenderam que as margens das empresas são menores e as pessoas têm menos dinheiro para circular na economia. Tudo contrai. Pois é. Do jeito emitindo de ser, é isso aí que é mais ou menos o que vai dar na estagflação, né? O que a gente tem? Uma economia retraindo, a gente tem os preços subindo e a galera não conseguindo comprar e a galera sendo demitida. Ah, Marco, por isso, eu tinha feito aqui, ó, tinha feito bonitinho, né? O que acontece também? O nível de pobreza aumenta, né? E a escoação da produção não escoa. Não escoa porque não tem, né? Não tem como sair, aquela coisa toda. Entenderam? Então, realmente, o bicho é feio. Mas não se preocupa que a gente vai aqui. Já teve, não é um evento único, não é a primeira vez, pode ser a primeira vez para você, para mim, né? Que somos jovens há mais tempo, mas não é a primeira vez que o mundo passou por isso, tá? Então, olha só. Vamos voltar back to the story, né? Vamos voltar para a história. A história é o seguinte, na crise de 70, a famosa crise de choque do petróleo, os Estados Unidos entrou, né, em estagflação e ainda, calma, Marco, reduz, ele entrou em estagflação e ainda foi declarado nacionalmente como inimigo público a estagflação, né? E aí o que eu chamo a atenção é que
Naquele período, o desemprego foi de 5,4. Não é alto. Ah, não é baixo? Bom, a gente pode discutir porque era outra realidade, né? Mas é baixo, tá? Mas, tô falando dos Estados Unidos. Agora, não é alto. Pois é. Então, quer dizer que nem sempre a teoria com a realidade a gente tem. Próprio Estados Unidos, que hoje nega a estagflação, nesse momento está negando, já teve uma situação onde ele afirmou que estava em estagflação, né? E aí, Marco, o que aconteceu? Aquele choque do petróleo, né, pessoal? Em 73, que os Estados Unidos foi proibido de receber, parou de receber petróleo dos Emirados Árabes porque apoiou Israel, aquela coisa toda lá. Então, bem simples, só para a gente fazer uma volta na história aqui. Ah, aí ó, me lembrei que eu tinha botado aqui, né? Paul Volcker, o homem que quebrou o Brasil. Pois é, pessoal, nessa situação, eu vou aqui, agora segura que eu vou lá no nível hard, tá? Eu vou lá, mas eu volto para cá. O que aconteceu? Ele, para controlar esse cenário, para tirar os Estados Unidos disso, ele tinha uma vantagem que hoje ele não tem, né? Porque sabe aquela coisa que vocês ouvem ali? Ah, o mundo tem que parar de usar dólar, o mundo... Pois é, naquele mundo lá, naquela situação de lá, em 73, 74, o mundo estava usando muito dólar. Então o que ele fez? Ele conseguiu passar a inflação dos Estados Unidos para o mundo inteiro. Ele escoou a inflação e por isso que é o homem que quebrou o Brasil, tá? Se vocês vão ver, a gente vai ver, chamar o Brasil da década perdida, 70, 80, né? Pois é. O que acontece? Pessoal, ele elevou as taxas de juros norte-americana para 20% e o desemprego foi a 11%. Mas ele tirou. Né? Então, mas ele foi bom, ele foi ruim, não estamos discutindo aqui. Tá, né? Eu sei que tem muita gente que vai dizer que ele é o cara, tem muita gente que vai dizer que ele é o cara do mal. Né? Então, o que acontece? Ele realmente fez um estrago, mas ele tirou os Estados Unidos, ele é americano, né? Então, só dizendo para vocês. Marco, foi só nos Estados Unidos? Não, se a gente for aí também no UK, apesar de não ter sido também, ter sido influenciado um pouco pelo choque do petróleo, o que a gente está vendo no petróleo? Bom, mas volta aqui, o que é favorecido pelo choque no petróleo, a gente tinha, pessoal, um cenário já de inflação e desemprego no Reino Unido, porque a gente teve nos anos anteriores, 70, 71, 72, praticamente uma injeção muito grande de libras. Pois é, uma expansão monetária que eu escrevi aqui para vocês. E aí, o que acontece? Veio o choque, bateu no PIB caiu, inflação foi lá em cima, desemprego também. Pois é. Então a gente já teve também aí, né? Países desenvolvidos também tiveram. Marco, pode dar mais exemplo? Posso. A Alemanha após a Primeira Guerra, um grande exemplo. E estudem, tema de casa, Brasil, década perdida de 80. Caso vocês quiserem, pode botar mais de um comentário. Sei que tu já respondeu a pesquisa, mas pode ir, Marco, faz uma história sobre Brasil, década de 80. Quem sabe a gente faz aqui em um outro momento. Vai, se vocês quiserem. Marco, e agora? Isso vai acontecer de novo? Karma o coração. Karma o coração. A gente teve aí o Arraiar, né? Festa junina. Calma o coração que eu vou falar no último slide, o que eu tô vendo, como é que a gente tá pensando aí. Olha lá, vamos dar uma olhada nos indicadores, afinal, né, eu ensino para vocês, ensino todo mundo a emitir, e vocês aqui também, que a gente escuta todo mundo, mas a gente olha dados, tá? Inclusive eu, tá? Mas esses dados vocês podem buscar em qualquer lugar, é isso aqui. O que é isso? Isso é a evolução do PIB, trimestre a trimestre, tá? A gente tem nos Estados Unidos e o que da Europa que eu peguei. Olha só a evolução. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí, o que a gente está tendo? Eu trouxe mensal. Tá? Marco, mas saiu dos Estados Unidos. Eu sei que saiu, mas do UK e da Europa não saíram ainda. Então, para consolidar todos os dados no mesma coisa, senão ia ter um dado a mais dos Estados Unidos, um dado a mais do UK, não ia ter da Europa, aquela coisa toda volta. Olha a evolução do PIB, tá? Depois de março. Dos Estados Unidos, negativo, negativo. UK, caiu bastante, caiu bastante. Europa, caiu bastante e subiu um pouquinho. Tá. O que é estagflação? Queda da atividade econômica. O que a gente está vendo? Olha o PIB da Europa. Menos 0,7, menos 0,3, significa melhorou. 2,2, bombou 2,2, 0,2. Calma, isso é só um indicador. Vamos lá que eu tenho pouco tempo aqui. Vamos para inflação. Inflação, vamos lá. Janeiro, fevereiro,
março, abril, maio, mensal, tá? Que aqui mais legal, porque o pessoal fala muito da Europa, né? Ah, a Europa não tem inflação. E eu tenho uma dificuldade para esse tipo de pessoal porque não estão olhando os números. Não estão olhando os números. Olha a inflação da Europa. Ah, a Europa está baixinha. Deixa eu trazer o acumulado para vocês. Vocês vão ver. A inflação nos Estados Unidos batendo 8,6%, maior aí em décadas, né? UK 9,4%. Europa 8,1%. Pois é, quem tá lá sabe o que eu tô falando, né? Mas aqui a gente tá vendo esse cenário mundial. No Brasil também, a gente sabe quanto tá a inflação aí batendo já, 13 e pouco. Vai bater 14? Ah, provavelmente. O que acontece? A inflação tá subindo. Estagflação. PIB tá caindo. Inflação subindo. Bom, vamos olhar a terceira perna aí. Aqui não tem desvendar nada, né? Já trouxe para vocês aqui. Mensal, a gente tem o desemprego. Marco, o desemprego tá baixo nos Estados Unidos. Tá estável, né? Não tá. No UK também. Na Europa também. Lembrando que a Europa é um grupo de grandes países, né? Aqui eu pego o número consolidado, teria que entrar em todos os membros ali para vocês verem onde tá pegando mais, onde tá pegando menos. Quem viu a abertura da semana passada já viu que tem um país lá que tá pegando bastante. Agora eu faço um ponto suspensivo aqui para vocês. Eu falei muito nos stories da Emitim durante essa semana. O que está acontecendo? Vocês estão vendo contratações ou demissões? Um exemplo, as startups, o que está acontecendo? Que abraçaram muita gente, o que está acontecendo agora? Está entendendo? Provavelmente esse número vai começar a subir. Por quê? Como a menor não é maldade do Marco, isso é só fato. Aqui é a realidade, eu só trabalho com a realidade. Eu odeio ficar fazendo narrativa como a gente vê aí. A economia contraindo, pessoal, pessoas são demitidas. Não estou falando que eu gosto, estou falando que isso aí acontece. Por quê? O negócio tem que dar um lucro para manter esse negócio e continuar empregando todo mundo. Isso não é maldade ou não. Simplesmente é a lei dos negócios. Então, se está contraindo, vão mais pessoas para o mercado de trabalho. Bom, beleza? Se esse cenário que eu acabei de você falar, a gente vai ter uma alta no número de desempregados do mundo todo. Inflação, PIB caindo. Inflação para cima, desemprego subindo. E aí? O que eu não entendo é porque o pessoal não mostra números. Eu falar uma coisa, mas não mostrar número, fica aquela coisa. Bom, vamos lá, calma, agora era o momento depressão, todo mundo triste, né? Agora vamos lá que tem oportunidade. Levanta aí, rapaz. Levanta que estamos aí para botar a grana na conta mesmo com vários. Seja você buy and holder, então eu vou falar sobre isso daqui também. Então, olha só. Como é que os bancos centrais normalmente encaram essa situação? Que é o que a gente está vendo agora, né? O Banco Central, para conter a inflação, o que ele faz? Medidas de contração, contrai a economia, sobe a taxa. O problema é, se ele sobe a taxa muito rápido, ele explode com tudo que a gente está vendo. Ainda mais com a quantidade de dinheiro que foi injetado no mercado. Perceberam? Toda vez que um banco central do primeiro mundo fala, ele faz menção à seguinte frase, aqui estou dizendo para vocês interpretarem, a economia está resiliente, e aí eles justificam o aumento de taxa. Estão entendendo? Eles sabem isso aqui, e agora você também sabe, no mesmo nível deles, tá? O que o governo tem, ou teoricamente teria que fazer? Um ajuste fiscal, isso é, reduzir gasto. Reduz gasto, enxuga um pouco a máquina, né? Enxuga bastante, mas enxuga a máquina, contém gastos, porque o impacto é menor. Não é para a hora de expandir, injetar dinheiro na economia que vai gerar uma inflação do caramba. Aí a gente vê, olha lá, o que o Biden está fazendo? Quantas medidas orçamentárias estão indo no canetaço? Quantos bilhões, trilhões de dólares estão indo? Já fizemos uma abertura sobre isso. O que a Itália está querendo fazer com o Mario Draghi? Fazendo, né? Pegou? Beleza. E nós, investidores aí, como é que a gente vai se dar bem com isso? Porque afinal a gente tem que se dar bem, né? E a gente vai se dar bem. Sim. Cara, tem atrás do meu cartãozinho, o primeiro cartãozinho de visita que chamava, né? Da Emitim, tem uma frase, né? Eu tenho alguns guardados ainda. Só se desespera quem não tem estratégia.
E nós, investidores, eu vou falar no último slide aqui, que já estamos chegando nele, afinal meu tempo está explodindo. O que eu quero falar para vocês trazendo esse gráfico aqui? Eu fiz na terça-feira, a gente tem um programa lá na Emitim que chama Além do Gráfico, e normalmente é feito pelo Márcio Frisso e o Felipe Augusto, né? Deu um probleminha aí e o Step aqui acabou assumindo aí, entrei no lugar do Felipe, porque o Felipe teve um probleminha. E eu mostrei ao vivo para todo mundo, né, que a análise técnica é muito gostosa, né? É tão boa quanto a análise fundamentalista. Claro, eu faço os dois, eu vou defender os dois. E só que muita gente esquece esse gráficozinho de linha. Esse gráficozinho em linha diz muita coisa para nós. Muita coisa para nós. Tá dizendo aí muita coisa, mas pode ser que você não esteja vendo. Tudo bem, não tem problema, eu vou botar um gráfico de candlestick para você. E algumas marcações interessantes. Por quê? Por quê? Esse gráfico está gritando para nós, analistas técnicos. Gritando. E a gente tem utilizado ele todos os dias aí no Sentimento do Sati, que a gente trabalha tudo bem na Emitim. Porque esse gráfico está muito legal. E eu também trouxe esse gráfico para mostrar para vocês uma coisa. De novo, eu não entendo porque o pessoal não mostra os dados, né? E cai na narrativa. O que é uma narrativa falsa? Pega um retrato, simplesmente um prisma da realidade e joga para você como sendo a realidade. Eu estou trazendo a realidade inteira. Isso é o índice do dólar. Não é o dólar mini dólar, é o índice do dólar. Olhem que valores ele já foi. Ah, mas faz muito tempo. Sim, mas olhem que valores ele já foi. Se você só vive de um prisma curto prazista, você vai ter muito problema. Esse gráfico, então, as linhas são eu que marquei ali. Só algumas linhas para a gente pontuar, que são fantásticas para operar. Certo? Tá tão longe? Não, não estão. Vamos terminar aqui, que a abertura que os guris vão puxar as minhas orelhas aqui. Galera, de olho, quem pegou o PMI, né, da abertura da semana passada, o PMI é um excelente indicador. Não fiquem só no PIB, inflação e desemprego, né, meu macroeconomista, meu fundamentalista. Não fica só nisso. Tem vários indicadores e o PMI é um excelente para a gente olhando como é que está a atividade. Afinal, o PMI é um rastreador. Se a gente for fazer uma equivalência, né, com a análise técnica, a análise fundamentalista, a gente tem rastreadores e osciladores, né, mercado laterais e tendência. O PMI é um rastreador. Então, o que a gente faz? Rally de baixo nós vamos vender, rally de alta nós vamos comprar. E Marco, eu tenho capital, como é que eu me protejo? Olha, pessoal, vocês podem ver, já há um tempinho a gente vem falando de cíclico, entre cíclico. Resumindo isso aqui, se você tem capital, a maneira mais, e quer continuar no mercado, uma maneira que tem mostrado historicamente, nesses períodos dessa palavrona feia, estagflação, as ações defensivas têm se dado muito bem. Marco, ETFs, não tão bem, mas tem se dado. Cripto, estão enterrando. Ações cíclicas, estão enterrando. Porque elas têm características que não passam tão bem nesse cenário aí. Agora, para falar uma coisa, né? Situação de hoje, né? No mundo. Que aqui eu fecho aqui só uma palhinha para vocês. No momento que, por exemplo, do Paul Volcker, né? Ele conseguiu tirar aí os Estados Unidos, que aí depois puxou, depois os Estados Unidos bombou e depois o mundo veio atrás, né? Mas ele puxou porque ele conseguiu transferir a inflação para o mundo, né? Deu um baque no mundo inteiro, mas os Estados Unidos foi e tudo mais. Porque se utilizava cada vez mais o dólar. Nesse momento está se utilizando cada vez menos o dólar. Acesso da Rússia, aquela coisa toda ali, tem menos giro em dólar, né? Aliás, a Rússia fez default pela primeira vez desde 1915, eu acho 16, aí pela questão do swap, do acesso ao dólar e tudo mais, pelas restrições. Mas vocês entendem que isso acontece. A saída vai ter que ser outra, porque o mundo não está expandindo o uso do dólar, o mundo está retraindo o mundo do dólar. Então, meus amigos, aqueles vários fãs aí da questão de vamos parar de usar o dólar, não tem problema nenhum. Agora, vamos tirar a situação como agora? Vamos ver um banco central americano chutar lá para cima de novo a taxa? Vai quebrar o mundo inteiro? São as coisas que a gente está ligado. É as coisas que a gente opera. Falar do passado, como eu falei aqui, uma partezinha, é muito bom para a gente aprender. A gente opera no futuro, é o gráfico, é o fundamento, é o que está vindo aí. Beleza?